Bom, então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o dinheiro, como que ele transformou a sociedade, né? Esse slide eu fiz lá na escola, eu apresentei para a turma já ano passado, ou seja, faz um tempo que eu fiz isso aqui. E eu vou deixar bem resumido no vídeo de hoje, né? Eu estudei tudo sobre dinheiro e vamos ver o que eu aprendi sobre isso que eu tenho a passar para vocês. Eu organizei tudo aqui. Nessa apresentação tem 60 slides, mas eu vou tentar apresentar da melhor forma possível, de uma maneira direta, que não seja algo maçante, né? Então, vamos lá, galera. Primeiro a gente precisa saber o que é dinheiro, então. Dinheiro é um instrumento de pagamento usado nas trocas, geralmente materializado sob a forma de notas e moedas. Seu melhor uso é na compra de alimentos, materiais e serviços. Então, justamente, dinheiro é isso, é um instrumento que você usa para trocar algo que você quer pelo dinheiro que você está entregando para uma pessoa. E por que teve que surgir o dinheiro? Porque no começo ninguém usava o dinheiro. Então, no final havia necessidade dele existir? Sim. Antes as trocas eram feitas por escambo. Eu te dava algo e você me retribuía com outra coisa. Exemplo, 10 maçãs por uma cadeira, um machado por uma faca. Só que isso só funciona em pequenos grupos. Por exemplo, eu quero ter um machado na minha mão, mas eu não estou afim de trocar ele por maçã ou por alguma outra coisa, né? Então teve que existir um dinheiro, uma moeda que fosse única para comprar todas as coisas, entende? Porque senão a gente ia depender somente do escambo. E nem sempre o escambo ia atingir aquilo que a gente precisasse. Digamos que a gente não tivesse nada para trocar também. Como que ia dar certo isso? Então, justamente a falha do escambo gerou dinheiro. O escambo não funciona em uma sociedade de muitas pessoas, já que nem sempre eu vou trocar algo valioso por algo que não quero. Exemplo, eu não quero trocar um machado por uma fruta, e assim as trocas nunca iam dar certo. Então foram inventadas as moedas de troca, onde você podia trocar algo pela moeda que comprava tudo que você quisesse. Então é uma maravilha isso, pessoal. O dinheiro sim é uma grande invenção da humanidade, né? E até hoje existe, na verdade sempre existiu, né? Sempre foi necessário, porque ou você usa o dinheiro ou você usa o escambo, que é um método primitivo, é um método que nem sempre atende os dois lados, né? A uma troca que você faz com alguém, porque nem todos vão querer aquilo que você tem a oferecer. São ideologias que são contra o dinheiro, né? E na verdade o dinheiro não é questão de ganância, nem nada demais. É questão de que sem o dinheiro não tem como a gente sobreviver, não tem como a gente fazer trocas, entendeu? Tanto que existe uma animação no YouTube chamada Eu, o Lápis, que é uma animação que mostra como que um simples lápis vem de várias trocas, né? Como a madeira do lápis, como o grafite, como a borracha, sabe? Várias pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que se interconectam para formar apenas um lápis. Ou seja, o dinheiro é sim magnífico, é uma das melhores invenções da humanidade. Então a culpa não é do dinheiro, entendeu? Então tomem cuidado com esse tipo de pensamento. Continuando aqui. Agora eu vou falar sobre as diversas moedas de troca, né? Para a gente entender um pouco mais sobre dinheiro, a gente precisa saber sobre o que ele é, a história dele, como que ele foi usado no passado, e é o que eu vou abordar aqui. Como, por exemplo, as moedas de troca, que no passado, sal. Soldados do Império Romano eram pagos todos os meses em sal. Daí surgiu o termo salário. Olha só que legal, né? Grãos. Grãos também já foram moedas na antiga Mesopotâmia. E gado. Gregos antigos compravam e comercializavam com gado. Metais. Gado morre, sal e grãos estragam e se perdem. Então os homens começaram a usar metal. Olha que legal, né? A história do dinheiro também é muito interessante a gente saber. Em busca do dinheiro perfeito. Desde o início, a humanidade sempre foi em busca de um dinheiro perfeito que fosse aceito por todos, que trouxesse riqueza para a sociedade e para o mundo. Então, são três aspectos que definem o dinheiro perfeito: a raridade dele, ou a escassez, a durabilidade e a divisibilidade. Olha só, dinheiro perfeito, raridade e escassez. O que seria? Seria dinheiro raro, não sendo infinito. Tem um número limitado no mundo, por isso que seu valor é alto. Na vida, na verdade, tudo aquilo que é pouco tem mais valor do que aquilo que é muito. Por que, por exemplo, o chiclete no supermercado custa 25 centavos? Porque é fácil de fazer. Todas as empresas fazem milhões e milhões de chicletes todo santo dia, por isso que é algo que não tem valor. Mas por que algo, por exemplo, como
uma pizza, né, um pouco mais bem feita, um pouco mais bem trabalhada, é, por exemplo, R$ 40, em alguns lugares chega a ser até mais caro, né? É porque realmente é algo que não é tão fácil de ficar replicando, né? É algo que exige mais trabalho, é algo mais escasso, mais raro, né? Então tudo aquilo que tem valor é raridade e escassez. Então, em busca do dinheiro perfeito, você tem que encontrar essa característica da raridade e da escassez. Outra coisa, você tem que achar durabilidade, algo que não estrague, que não apodreça, que passe de geração em geração. De que adianta ter algo, né? Se ele pode estragar, se perder, apodrecer, né? Então precisa de algo que dure bastante. Indivisibilidade, que seja algo que possa ser trocado por outras coisas menores, que possa comprar desde uma casa a uma bala, né? Então a humanidade foi em busca do dinheiro perfeito que tivesse esses três atributos, que fosse raro, que fosse durável, que fosse divisível por tudo. Só isso, nossa, magnífico. Então, vamos lá. Conchas já foram usadas como dinheiro no passado, mas elas não puderam ser o dinheiro perfeito, porque não eram raras, né? Você podia encontrar várias conchas à beira da praia, né? Então isso já era ruim, porque não era um dinheiro raro. Apesar de que era durável, né? Porque não estragava, né? Por exemplo. E porque era divisível, né? Você podia juntar várias conchas para comprar algo mais valioso, né? Ou pegar um pouquinho, só um pedaço de uma concha para comprar algo menor. Mas não funcionava, não era algo raro. Grãos de trigo também não, porque ele tem o problema da durabilidade, que eles estragam com o tempo, que eles podem cair no chão e se perder, né? Então tem esse problema. E nem mesmo o gado, porque o gado era raro, né? Você tinha que criar ele até ele virar um adulto, até ele crescer bem forte, saudável. Ele durava, né? Porque é forte, o bicho forte. Porém, não era divisível. Como que você vai dividir um gado? Você quer, por exemplo, comprar um pedaço de bolo, né? Você quer comprar um bolo. Você vai pegar e vai vender o gado para comprar um bolo? Não faz sentido, né? Ou você vai pegar e matar o gado, vai carnear ali para dividir as peças menor por um bolo, outras para comprar outra coisa. Dá muito trabalho, extremamente em vão. Então não funciona. Então a humanidade foi em busca do dinheiro perfeito até que acharam o ouro, né? Que o ouro sim é o dinheiro perfeito, porque ele é raro na natureza, é durável, é forte, é resistente e é divisível, né? Por exemplo, as pepitas de ouro. Não só o ouro, mas todas as pedras preciosas e raras da natureza são o dinheiro perfeito. Prata, platina, diamante, esmeralda, rubi, todas as outras que já conhecemos. Por isso sempre vemos histórias com esses objetos, e por isso eram tão usados na antiguidade, né? Mas ninguém superava o ouro no final, porque era o mais raro de todos, o mais durável e era divisível como os outros. Porém, as pessoas acreditavam mais no ouro porque de fato ele tinha mais valor. Mas se o ouro era perfeito, por que paramos de usar? Não faz sentido fazer isso, né? Já que o ouro é o dinheiro perfeito, por que a gente usa hoje em dia as cédulas de papel, né? Na verdade, ninguém concordou em parar de usar o ouro, tanto que no século passado as pessoas usavam regularmente. Porém, fomos nos adaptando tão naturalmente às cédulas de papel que a gente foi deixando isso de lado, né? Daqui a uns 30 segundos mais ou menos já vou falar sobre a cédula de papel, sobre o caso da humanidade abandonar o ouro, né? Mas só passar um exemplo aqui que ouro, na verdade, sempre esteve na economia. Nas mais antigas, mais valiosas eram de ouro, né? Ou seja, ouro sim é um dinheiro perfeito, né? Um presente de Deus, de certa forma. Então agora sim, eu vou falar por que foi inventada as cédulas. Todo mundo queria ouro, e o ouro não era tão discreto, não era fácil de esconder. Ocorriam muitos furtos em viagens, e no caso de um governo abusivo, você tinha que inventar uma forma de esconder o ouro. Podia enterrar, mas tudo isso era um enorme trabalho desnecessário. Foi aí que foram inventados os bancos, entendeu? Daí que surgiu os bancos, né, o lugar que você guarda o dinheiro e tal, porque é um lugar que você confia que eles vão proteger o teu patrimônio, entende? Né? Lugares onde você pode guardar seu ouro, em troca você recebia uma cédula confirmando que o valor que você tinha guardado em ouro era real. Aí todo mundo começou a usar cédulas para não correr o risco de perder o ouro. Era melhor perder a cédula, né? Era melhor perder a cédula porque já tinha o ouro guardado lá no banco, né? Você só perdia só a cédula. E era melhor transacionar com ela, já que seu valor correspondia à riqueza que você tinha em ouro, que estava guardado em um lugar seguro, que eram os bancos. Isso é o que chamamos de padrão ouro. Todo o ouro minerado e as riquezas de uma nação ficavam nos bancos.
Uma vez que você conseguia um valor alto em cédulas, você podia resgatar uma parte daquela riqueza que o seu país tinha produzido. Ou seja, todos compartilhavam a riqueza, e a riqueza só era de todos quando todos também contribuíam com riqueza, com trabalho, empresas, crescimento da nação. Ou seja, no padrão ouro o mundo inteiro prosperava, produção e compensação andavam lado a lado. Isso aqui para mim é o paraíso financeiro, isso aqui sim é o mundo ideal, uma maneira de dar certo na sociedade. Por quê? Porque os governos, não é igual hoje que eles imprimem dinheiro a rodo. Eles só podiam imprimir dinheiro quando eles achassem ouro na natureza, entende? Então, para ter mais dinheiro e papel circulando, o país precisava gerar riqueza, ou seja, produzir mais ouro. E para você resgatar a riqueza que o país produziu, você também contribuía com riqueza, com trabalho, com empresas, crescimento da nação. Ou seja, os governantes iam lá e produziam ouro, você podia resgatar essa riqueza que o próprio governante do teu país produziu, só com o teu trabalho. Ou seja, olha só que magnífico, né? O teu país produzia riqueza e você podia resgatar a riqueza do teu próprio país, construindo mais riqueza ainda. Você dava em troca trabalho, empresa, fazia algo que fazia com que a tua nação crescesse, e você podia resgatar o ouro que o teu país achasse, produzisse. Cara, que incrível, que magnífico. E dava vontade de trabalhar realmente numa nação assim. E como eu disse, produção e compensação andavam lado a lado. Só que aí teve o problema que destruiu o dinheiro, né? Que a gente sabe muito bem que hoje não é assim. A gente abandonou o padrão ouro, né? E esse que foi o problema real que destruiu com o nosso dinheiro. O abandono do padrão ouro foi o responsável porque somos pobres hoje. O país não produz riqueza. Tudo que vemos é uma nota sem valor, né? Uma nota de papel, um pedaço de papel pintado. O seu único valor é porque o político disse que ela tem. Ou seja, a nossa moeda hoje é só um pedaço de papel pintado e o valor que ela tem é porque o político diz que ela tem, né? É porque a tinta ali diz que tem 50 unidades, né, por exemplo. Ou seja, pura confiabilidade de político, não mais na riqueza da própria natureza. A diferença entre o ouro é que o ouro era sim a riqueza natural da natureza do mundo. Entende? Agora, essa moeda que a gente usa é totalmente lastreada na confiabilidade do político. Entendeu? Porque o político diz que aquilo ali tem valor. O mundo inteiro segue o movimento do dólar, porque os Estados Unidos, uma das nações mais prósperas do mundo, dita as regras do jogo. Os EUA abandonaram o padrão ouro em 1971, quando estavam em guerra e precisavam construir riqueza para a guerra. Só que tem um problema, eles não tinham riquezas suficientes para a guerra. Foi aí então que eles começaram a imprimir dinheiro. Ou seja, praticamente criar notas que não eram lastreadas em ouro, não tinham valor em nada. O único valor que tinha porque o presidente da época disse que tinha. A desculpa da vez é que era apenas uma medida temporária para a guerra. Mas no final, não existe nada mais permanente do que uma medida temporária de um governo. E o resto da história a gente já sabe. Dólar, euro, franco suíço, real e todas as moedas do mundo hoje são papéis sem valor nenhum. Seu valor é porque o Banco Central diz que tem, né? Ou seja, uma moeda de curso forçado, né? O Banco Central vai lá e imprime essa moeda, que é um pedaço de papel, né? Não tem valor intrínseco na natureza, não é algo raro, escasso, é impresso a rodo, inclusive. E no final obriga a gente a usar essa moeda. Ou seja, olha só, né? E aqui eu vou passar uma animação. As pessoas usavam apenas moedas de metal como dinheiro em vez de cédulas. E as moedas faziam sentido porque eram feitas com metais que as pessoas achavam valiosos, como ouro ou prata. Pensem no ouro equivalente a $1 transformado em uma moeda. Qual é o problema? O problema é que o governo romano decidiu cunhar mais moedas sem ter encontrado mais ouro. Eles transformaram a mesma quantidade de ouro em ainda mais moedas. Como se usa dinheiro para fazer dinheiro? Exatamente a pergunta certa. Precisamos de mais moedas do que o ouro que temos. Raspem pedaços dessas moedas e derretam junto com outros metais. Mas com menos ouro nas moedas, isso não faz com que elas valham menos? Nós não te pagamos para fazer perguntas. Isso tá parecendo trapaça. Porque é mesmo, os governos fazem isso o tempo todo. Agora eu entendi. Quando se trapaceia para criar dinheiro novo, isso faz o dinheiro de todo mundo valer menos. Olha só como é mais leve.
Exatamente. Quando o dinheiro perde seu valor, você precisa usar mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. E isso se chama inflação. Exatamente, é que essa afirmação representa que o problema de eliminar o padrão ouro é mais antigo do que parece. Antigamente eram usadas moedas de ouro, só que aí os governos começaram a injetar outros metais, misturar outros metais com ouro, né? E assim eles tinham mais dinheiro, só que não era o mesmo valor, como por exemplo a menina falou, olha só como é mais leve, porque não era igual o peso do ouro, eram outros metais que misturavam com um pouquinho de ouro e viraram moedas falsas, né? E isso foi inclusive um dos motivos do Império Romano ter colapsado. Ou seja, olha só, a humanidade tem que aprender com os erros do passado, não cometer as mesmas coisas que deram errados lá atrás. Então, continuando aqui. No passado, quando o padrão ouro era abandonado, sempre gerava crise na economia. E dessa vez não foi diferente. A humanidade persistiu no mesmo erro. Então, em 1971, o presidente dos Estados Unidos abandonou o padrão ouro. E olha só, coincidentemente, de 1971 para cá, esse gráfico inclui até 2017, mostra como que a produção e a compensação que antes andavam lado a lado, agora estão separadas. Hoje a gente produz 2 vezes mais do que antigamente. A gente produz 2 vezes mais. Ou seja, dobrou a nossa produção. A humanidade produz mais do que nunca hoje em dia. Porém, ela é compensada menos que nunca. Olha só a nossa compensação. Tá aí explicado porque você passa sufoco, né? Quando vai no supermercado, quando vai querer viajar, você não pode, né? Você trabalha muito mais hoje em dia do que as pessoas trabalhavam no passado. Só que você tem menos coisa, né? Antigamente até valia a pena aquela questão que as pessoas falam do passado. Ah, quer dinheiro é só trabalhar bastante. Trabalhe muito, se esforce, se mate de trabalhar e você vai ficar rico, né? Nossa, antigamente era igual um jogo, né? Tá ligado? O jogo de videogame que você fica farmando item, que é só você ficar um montão de tempo no jogo produzindo e você vai ser bem recompensado. Antigamente era assim, era só trabalhar um montão igual louco, nem que você ficasse cansado, que você ia compensado. Hoje em dia não. Hoje em dia o cara que trabalha as 8 horas dele, o cara que faz hora extra, o cara que faz de tudo para salvar todo mundo no trabalho, o cara que carrega os funcionários nas costas, não muda nada, ele vai receber a mesma coisa que todo mundo. Ou seja, olha só que lixo, né? O fim do padrão ouro não só provocou uma pobreza na humanidade, como provocou também pessoas que trabalham menos, porque o incentivo de trabalhar agora diminuiu. Pessoas que são mais vagabundas, pessoas que só fazem só aquilo que mandam e não tem iniciativa, não tem criatividade, não tem inovação. Ou seja, olha só, por isso é algo maldito isso que foi feito. Então, aqui continuando. Reflita, quando não é mais preciso produzir riquezas para imprimir cédulas, já que as cédulas agora não têm valor, porque não são lastreadas em nada, né? Eu posso imprimir o quanto eu quiser. Assim nasceu a inflação, o efeito Cantillon e a senhoriagem. A inflação simples, né? Vocês já conhecem bem, que é quando o governo imprime dinheiro a rodo, igual um condenado, cada unidade vale menos. Por exemplo, se tem apenas R$1 milhão em circulação, uma moeda de R$1 vai valer muito mais do que se tivesse 10 quintilhões de reais no mundo, entendeu? A questão é essa. Quanto mais abundante algo é, menos valioso ele é. Igual o exemplo do chiclete ali que eu dei. Então assim, quanto mais dinheiro os governos imprimem, menos cada unidade vai valer. Quer um exemplo bom disso? Moeda de 1 centavo. Quem em sã consciência usa moeda de 1 centavo? Agora, em pleno 2025, ou seja lá o ano que você está assistindo esse vídeo. Quem que usa moeda de 1 centavo? Hã? Isso é claramente o efeito da inflação sendo refletido na economia. A moeda de 1 centavo se tornou obsoleta hoje. Obsoleta, totalmente inútil. Justamente por causa disso. De tanto dinheiro em circulação, porque eles imprimem dinheiro. E o efeito Cantillon. O que é o efeito Cantillon?
É simplesmente as pessoas que receberem primeiro o novo dinheiro que foi impresso, elas vão comprar tudo mais barato. E as últimas a receber vão comprar tudo mais caro. Digamos que você vai lá e imprima R$1 trilhão e você vai repartir no estado inteiro, por exemplo. Quem que vai ser os primeiros a receber esse dinheiro? Os amigos, né, do governo, os amigos do rei, os caras que estão lá no Banco Central, vão ser os primeiros a receber o dinheiro. E eles vão ser os que vão comprar as coisas tudo barata, né? Porque eles vão comprar as coisas pelo preço que estava antes deles imprimirem o dinheiro, né? E quem que vai ser o último a receber o dinheiro? Vai ser você, o pobre, o CLT, o que trabalha humildemente, que é uma pessoa que luta, né, por uma vida melhor. Você vai ser o último. Primeiro eles vão imprimir dinheiro, vão repartir entre os governos, entre as pessoas de alta classe, e depois vai chegar por último em você. Até chegar em você, eles já vão ter gastado todo o dinheiro deles. Não literalmente tudo, mas eles já vão ter gastado a riqueza deles. E o preço das coisas vai aumentar. E daí o dinheiro chega justamente em você quando o preço das coisas já aumentou, já está caro, entende? Ou seja, é totalmente maligno, satânico isso. É você imprime dinheiro a rodo, gera inflação e você ainda compra as coisas tudo barato. E os outros têm que comprar de acordo com a dívida que você fez, que deixou todas as coisas mais caras, de tanto que você comprou, porque você comprou as coisas antes delas encarecerem. Quando já encareceu, quem vai se ferrar é nós, que somos pobres, honestos, né? Então esse é o efeito Cantillon. E a senhoriagem é justamente o ganho que você tem emitindo moeda. Cada papel moeda custa mais ou menos 30 centavos para ser emitido. Se você emite uma nota de R$200, você obteve um lucro de R$ 199,70. Por quê? Porque você pagou só 30 centavos por aquele pedaço de papel. Entende? Ou seja, os caras imprimem dinheiro, eles ainda ganham um lucro sobre isso, eles vão comprar as coisas mais baratas que você, né? Vai tudo encarecer e você que vai se ferrar. Olha só que legal. Então isso é muito sério, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha agregado para vocês sobre a história do dinheiro, sobre como ele se corrompeu. E é isso. Continuamos na próxima, se vemos outro dia, e que a graça de Yahushua esteja com você e com sua família. Amém.